Hoje nós vamos buscar uma meta, a meta número 1, uma única meta que tem como número 1, uma vez só, pelo menos, essa é a nossa meta. E qual é essa meta que nós vamos buscar hoje? Nós vamos falar hoje sobre o perdão, e eu tenho certeza absoluta, nossa, certeza absoluta é muito forte, né? Que todos nós temos no coração uma nuvem com relação a alguma situação ou a alguma pessoa. Todos nós temos isso. Porque viver na Terra é uma tarefa bastante complexa, bastante difícil, bastante complicada. E ao longo da nossa vida, obviamente, nós passamos por caminhos. E não raras vezes, nestes caminhos, a gente se depara com situações que para nós se afiguram como extremamente desagradáveis. Então, hoje a nossa meta é essa. Porque se a gente reportar a Jesus de 2000 anos atrás, ele faz um convite para a gente, porque o Pedro faz uma espécie de um desafio para Jesus. Porque o Pedro diz o seguinte: quantas vezes devo perdoar ao meu irmão? São 7 vezes? E aí Jesus fala: não são 7, são muitas vezes. Mas o problema não é que a gente tenha que ir para aquela meta de muitas vezes. Nós temos que começar com uma meta menor. Se a gente trabalhasse numa loja e tivéssemos uma meta, seria muito bom que a gente começasse com metas pequenas. Sim, você trabalha numa loja de calçados. Olha, você tem uma meta, vender um sapato por dia. Ótimo. Trabalho numa loja de eletrodoméstico, vender um eletrodoméstico por dia. É uma meta tranquila. Se a gente trabalhasse num banco, o banco dissesse assim, vender um produto do banco por dia, isso a gente conseguiria, porque é uma meta pequena. E depois que a gente fosse se habituando com essa meta pequena, a gente vai com ela aumentando para 2, para 3, para 4, vai ficando mais fácil para a gente. Então a nossa meta hoje é apenas uma, que nós temos que ir com o nosso pensamento, com a nossa ideia, encontrar aquele fato, aquela circunstância, aquela pessoa que nos desagradou e que nós temos ela em uma conta muito complicada, muito difícil. Pode ser qualquer circunstância que seja, não importa. Nós vamos até ela uma meta apenas e vamos pensar assim: como eu posso fazer para exercitar o perdão? Nós temos que buscar essa meta. Nós estamos na Terra, apesar da turbulência do mundo, nós vivemos um mundo turbulento, nós temos uma meta também para Deus, porque nós estamos aqui com uma meta de evoluir, de crescer. Mas a falta do perdão nos segura, nos amarra, a gente não cresce, não se desenvolve. Porque nós guardamos um rancor, uma raiva, alguma coisa que possa estar nos atrasando, nos segurando nessa meta de evolução. E nós precisamos nos desfazer disso. Então, a ideia básica é essa. Porque lá com Jesus, nós teríamos uma meta muito grande, mas nós não estamos lá com Jesus. Nós estamos aqui, 2023, mês de agosto. Então, nós podemos realizar essa meta. Então, vamos olhar para dentro de nós mesmos, encontrar aquela circunstância mais difícil, ou menos difícil, não importa. Vamos começar com essa. Agora, nós sabemos que da boca para fora as coisas são muito fáceis, não é mesmo? Mas nós precisamos construir uma coisa mais sólida, um sentimento mais sólido. É assim, os Espíritos falam para a gente que nós podemos inicialmente esquecer. Eventualmente a gente não perdoa, mas a gente procura esquecer. Quando a gente se lembra, a gente fica bravinho, chateado, aborrecido, mas a primeira coisa é esquecer. Vou esquecer. Se alguém cutucar a gente para lembrar, a gente vai fazer toda a força para não deixar aquele sentimento, aquela sensação que nós tivemos voltar. Nós vamos esquecer. Depois de esquecer, a gente vai para uma segunda etapa. A gente vai, por assim dizer, evitar tocar nesse assunto em qualquer circunstância. Porque essas coisas que nos incomodam, isso deve acontecer com vocês também. Vira e mexe, surge o assunto. Vira e mexe, o assunto volta. O que aconteceu depois que aconteceu aquilo com você, com tal fulano? E aí, você ficou muito ressentido? Teve algum prejuízo maior depois daquilo?
sabe? O assunto volta. E aí faz a gente relembrar toda a história e faz a gente ficar aborrecido, lá dentro da gente ficar alterado. E a gente não conseguiu ainda perdoar. Aí a gente esqueceu, mas alguém fez a gentileza de nos lembrar. Então o primeiro ponto é isso. Quando a gente sentir que o assunto pode voltar à tona, a gente faz todo o possível para desviar-se dele. Todo o possível. Nem sempre vai ser possível, mas a gente vai fazer o possível para não deixar aquele assunto nos envolver novamente. Porque é tão fácil, né? E às vezes as pessoas que são tão amigas, que nos querem tão bem, muitas vezes são instrumentos, às vezes, para nos fazer lembrar de momentos tão desagradáveis. Aliás, aqui na Terra, nós vivemos uma vida assim, um tanto quanto, digamos assim, estranha. Porque às vezes a gente coloca pessoas que a gente ama tanto em situações tão desagradáveis. Às vezes a mãe, o pai, às vezes é o filho. Alguém comenta uma coisa infeliz da pessoa, alguém comenta alguma coisa triste da pessoa. E a gente pensa assim depois, né? Fala, mas para que eu fui comentar aquilo? Por que eu estou querendo falar sobre isso? A gente não sabe, parece que a gente fala sozinho, né? Ou alguém usa a nossa boca para falar, depois que a gente falou, a gente pensa, meu Deus, para que eu vou falar isso? Não é? Vamos dar um exemplo, vamos trazer à terra o exemplo, né? A gente está lá na festa de casamento, e aí a gente vai cumprimentar a noiva, o noivo fala, você já esqueceu do primeiro casamento? Olha, para que a gente vai falar isso? Já pensaram como é desagradável isso? Não acontecem umas coisas assim? A gente vai visitar uma pessoa que está no hospital para ter o nenê. Assim, vai dar tudo certo. Uma amiga minha teve que pôr os ferros, os forceps, cortar a barriga dela no meio, arrancar o nenê, mas o seu vai ser bom. Sabe umas coisas assim que a gente fala, meu Deus, mas por que eu estou falando isso? Para que, sabe, umas coisas assim, né? Umas coisas que a gente relembra a pessoa em momentos agradáveis. Não é? Então, é isso que nós temos que focar a nossa atenção, fortemente, porque a partir daí a gente vai ter forças para o perdão cada vez mais intenso. O perdão intenso é mais ou menos aquilo que tem, por exemplo, uma avó por um neto. Às vezes o neto faz uma coisa tão triste com a gente, né? Eu tenho 6 netos, e às vezes os netos fazem uma coisa com a gente, aí você pensa assim, deixa para lá, a gente deixa para lá. Às vezes ele estraga uma coisa tão importante sua, uma coisa que você gosta tanto. Às vezes ele some com um negócio que ele pediu emprestado, nunca mais traz de volta. Sei lá, o que o neto pede para o avô, sei lá, a furadeira dele, que ele tem desde 1964, aquela furadeira, que foi a primeira que ele comprou com o crediário no nome dele, que ele mantém aquilo como se fosse assim, um tesouro escondido na casa dele. Aí o neto pede a furadeira, ele nunca mais devolve. O avô perde, a hora que eu lembrar eu trago, passa 10 anos ele não traz. A gente tem essa facilidade quando tem uma pessoa que a gente tem sentimentos mais apurados, mais nobres, a gente tem facilidade de esquecer, a gente tem essa possibilidade. O grande problema do perdão é que a gente ainda não consegue ter um amor mais profundo pelas pessoas. A gente tem um amor um tanto quanto superficial, assim, um amor meio superficial. Olha, uma pessoa, mas se ela me falar qualquer coisa, ou fizer alguma coisa, tá fora do baralho, já tira fora do baralho. A gente tem esse tipo de amor com as pessoas, sabe? É assim que a gente mais ou menos aprendeu. Mas não é assim que Jesus nos ensinou, porque Jesus nos ensinou uma coisa que é muito legal, que é muito bacana. Aliás, vou dar uma sugestão para vocês. Eu não sei como é que faz isso, mas de vez em quando eu vejo umas pessoas que escrevem um negócio no celular e ele fica passando assim. Então a gente podia escrever no celular assim: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, vamos dar um exemplo assim. A gente está fervendo de raiva, a gente liga, abre o celular e vai aparecer assim: amar ao próximo como a si mesmo. Aí, primeiro mandamento. Nos relembrar o tempo todo que nós precisamos amar o nosso seminário. Ele me aprontou uma boca, me deu um golpe, sabe assim, aquelas pessoas
que tem essa infantilidade, querer se aproveitar das outras, essa infantilidade, aí você fala, olha o que ele fez. Aí você abre o celular, amar ao próximo como a si mesmo, sabe assim? Para a gente procurar esquecer aquilo, deixa para lá. Então, essa é a força que nós precisamos, amar mais, porque quem ama mais, perdoa mais fácil. Veja o exemplo do neto, a não ser que seja aquele neto assim, que a gente tem uma dificuldade muito grande com ele, a não ser esse, o que é muito raro de acontecer. Normalmente, a gente tem tesouros de amor por eles. Eles ficam adolescentezinhos, eles ficam egoístas, mas mesmo assim a gente ama eles de paixão, né? Eles vivem pedindo favor para a gente, vivem renegando o favor que a gente pede para eles, mas mesmo assim a gente ama eles com paixão, né? Então, veja uma das fórmulas de perdoar, procurar ter mais sentimentos e sentimentos mais nobres, porque tem uma chave religiosa que diz assim para a gente: quando a gente ama a Deus, a gente tem que amar o próximo, porque se a gente não ama o próximo, consequentemente a gente não ama a Deus. Olha só, mas que coisa dura essa, não? Porque a gente sempre tem 1 ou 2 ou 3 ou meia dúzia aqui nas nossas contas, no nosso caderninho preto, vermelho, azul, que a gente de vez em quando repassa ali e fala, esse aqui não pode ser filho de Deus, não é possível. Mas olha a advertência, se a gente não amar os nossos semelhantes, a gente não ama a Deus. Olha só, que interessante. Essas pessoas difíceis que às vezes andam nas ruas, nos pedindo favores o tempo todo, pedindo coisas, e às vezes colocando situações chatas na nossa frente, é filho de Deus também. Vamos dar um exemplo paralelo para a gente poder entender. Quando a gente tem uma criança assim, a gente fica assim diferente. Quando a gente tem um filho, antes de ter um filho a gente fala, não tenho medo de nada, não tenho medo de morrer, não tenho medo de fazer isso, não tenho medo daquilo. Aí vem o filho, aí fala, ai meu Deus do céu, 12 anos, e se eu faltar agora ele vai ficar sem ninguém, eu não posso agora, não posso. Aí a gente já começa a ficar meio com medo das coisas, né? Já começa a ficar meio assim, meio com medo, né? Então, é mais ou menos assim, quando alguém ofende o nosso filho, o que acontece com a gente? Não está muito comum as crianças terem problema na escola, mas a gente não fica aborrecido quando sabe que é com o nosso filho. Nosso filho não tem sossego, chega lá, a pessoa fica falando, difamando, xingando, fazendo, acontecendo só com ele. A gente não fica aborrecido, chateado? Não fica? E olha, nós somos pais humanos. Agora imaginem o nosso pai maior. Quando a gente faz alguma coisa que não deve com o semelhante, como ele deve ficar? Não é? Claro que Deus se aborrece porque ele tem leis para isso, óbvio, não é? Mas vamos colocar aquele exemplo de Jesus, que é o primeiro e único mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós precisamos entender que Deus ama a todos os seus filhos. E que Jesus veio mostrar para a gente o seguinte: o mínimo que a gente pode fazer, o mínimo, é praticar a caridade com Ele. É a caridade de não desejá-lo mal, é a caridade de favorecê-lo, de ajudá-lo no que for possível. É como a gente gosta de ver os nossos filhos, quando nós temos 3, 4, 5 filhos, que é o meu caso. A gente não gosta de ver os filhos se entendendo, se ajudando. A gente também não fica aborrecidinho quando um filho briga com o outro. Os irmãos brigam, né? Quando eles são adolescentes, porque usou a camiseta, pôs o tênis, usou a bola, estragou a bola, perdeu a bola, eles brigam. A gente fala, não gosto que vocês brigam. A gente pensa assim, fica assim chateado também, né? Agora imagine o nosso pai, quando a gente está em guerra uns com os outros. E às vezes a gente fala assim, um tom bem suave, bem ingênuo, mas quando tem aquelas coisas fortes, a pessoa desejar um mal tão grande para o outro, olha como que isso é pesado para a gente, pesado para as leis da criação. Olha como que isso é. Então hoje, vamos voltar, a nossa meta é um caso.
dar um exemplozinho que aconteceu lá em Uberaba, na época do Chico. Uma senhora procurou dizendo que ela tinha um caderninho escrito todas as faltas que o marido tinha cometido com ela. Vocês já ouviram essa história? Nunca ouviram? Não? Olha, Chico, está aqui 490 vezes, porque Jesus falou 70 vezes 7, né? 490, está tudo marcadinho aqui, ó. Uma por uma, dia, hora, lugar, tudo certinho. Fiz um relatório direitinho, porque agora eu estou livre, né? Olha só. Claro que o Chico não falou por sua própria boca, ele era um médium fantástico, sensacional, as pessoas confundiam às vezes o que ele falava com o que os espíritos falavam. Mas nesse caso ele disse assim: olha, tem o nosso irmão espiritual aqui chamado Emmanuel. Eu jamais quero ter qualquer conversa com esse tal de Emmanuel, porque ele é muito bravinho. Aliás, como é que é o nome dessa casa mesmo? Ele está dizendo que é 490 vezes cada uma das ofensas. Vocês já pensaram numa coisa dessa? Quer dizer que nós precisamos aprender a perdoar infinitamente. Mas aí vocês pensam assim: mas isso é demais, é muito pra gente, isso é muita coisa, isso é demais, é muito, não dá pra gente, não dá. Vocês viram a meta que eu dei para vocês, um caso, não é 490 e nem 70, nem 7, não é nem 7 vezes, é um caso, certo? Uma coisa. A gente acha que é muito pra gente, mas por que os espíritos falam nesse tom aberto e genérico? Porque quando a gente chegar a entender a ideia de que nós somos verdadeiramente cristãos, sabe o que vai acontecer? Ninguém mais vai nos ofender, nós não vamos precisar perdoar ninguém. Sabe por quê? Porque as pessoas não vão se ofender, e muito menos a gente não vai se ofender mais. Isso acontece um pouquinho com os nossos netinhos lá, os nossos filhinhos amados. Eles fazem, acontecem, e eles não conseguem ofender a gente a ponto de a gente não querer nem ficar mais com eles. Eles não conseguem isso com a gente. Então, esse é o ponto que nós temos que chegar. Mas esse é um ponto é uma meta muito grande. É a mesma coisa da gente entrar na loja de calçados e o dono falar assim: a sua meta é vender 5.000 pares de sapato por dia. E você fala assim: mas aqui em São Mateus, só se eu ficar ir em todas as casas e pôr uma arma na cabeça das pessoas e obrigá-las a comprar um sapato, não é? Meu Deus do céu, não é demais? É demais. Mas se a gente começar com um, aí o 2 fica mais fácil, o 3 fica mais fácil. Então pega aquele caso. Eu estou tentando ver qual que eu vou escolher, que eu tenho uma lista aqui na minha cabeça. Estou tentando escolher o que é mais fácil. Sabe o que é mais fácil assim? Tipo assim, aquela ofensa que o zelador fez para você no prédio, sabe aquela coisa assim que mexe com o orgulho da gente, com a vaidade da gente? Eu acho que essa daí é mais fácil. E ele mora lá no seu prédio, você tem que ver ele todo dia, sabe assim? Eu acho que essa é a mais fácil do que aquela da pessoa que pegou dinheiro e não te pagou, que prometeu fazer um serviço e não fez, sabe assim? Essa é mais difícil, né? Mas vamos pegar essa que é mais fácil. Então, vou pegar essa daqui, nesse caso, esse meu caso, eu vou pegar essa daqui e vou fazer uma grande força para me esquecer disso totalmente. Se chegar a multa do condomínio lá em casa, advertência, não tem problema nenhum, eu vou fazer até que nem vi e vou cumprimentar ele do mesmo jeito, da mesma forma. Não vou falar para ninguém, ainda bem que vocês moram a 40 quilômetros da minha casa, ninguém sabe aqui onde que é, nem nada, né? Tá bom? Então vai ficar mais fácil para mim, né? Nesse caso vai ficar mais fácil para mim. E aí, estamos dispostos a essa meta de perdão? Façamos um esforço, porque olha, na casa espírita não vale apenas a gente vir aqui e receber o benefício dos benfeitores espirituais. Nós precisamos empreender os nossos esforços também. Nós precisamos disso, porque é isso que vai fazer a diferença para a gente. Nós estamos aqui num treinamento, vejo que isso é interessante, que nós não vamos aplicar aqui entre a gente. É muito fácil aqui entre a gente se perdoar. A gente vai aplicar lá fora,
porque nós aprendemos aqui e aplicamos lá. É isso que nós precisamos. E é isso que nós necessitamos. Porque os benfeitores, eles não se ofendem com a gente. Aliás, se a gente pegar as obras do Chico, as obras do André Luiz, por exemplo, a gente vai ver lá umas pessoas que fizeram cada coisa, e os benfeitores amigos, tranquilos, tá tudo bem, mas eles não se incomodam assim como a gente se incomoda aqui na Terra. Eles sabem que as leis são perfeitas, que as coisas acontecem, que a vida avança, que as oportunidades se renovam. Eles sabem de tudo isso. Então, a gente sabe que eles sabem, né, que a gente faz uma coisinha, o mundo vira, e vira numa velocidade impressionante, porque é 1.750 km por hora que a Terra está rodando e a gente nem está percebendo, não é? Imagina, para a gente voltar no mesmo ponto que a gente estava, é muito rápido. E aí a gente revive a história, revive a situação, e temos a oportunidade, erramos de novo, daqui a pouco volta de novo a oportunidade. Não é? A vida é assim, é um ciclo, né? Dia, noite, noite, dia, noite, dia, noite, a gente vai renovando. Passamos por aquilo, vamos buscar outra, passamos da outra, vamos para a terceira, e é assim que a gente cresce, e é assim que a gente evolui. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Já passei 5 minutos do que o Java me falou, tenho que tomar cuidado, porque eu sou muito falastrão. Então, eu tenho uma proposta para vocês. Eu não sei se é possível, depois vocês podem dizer. Eu tenho aqui um livrinho que é lá de São Paulo, lá de São Bernardo, da AGM. Esse senhor chamado Caio Ramaciotti, ele tem um jornalzinho que se chama Informação. E todos os meses, e cada ano, ele conta uma historinha dele com o Chico. Então aqui ele condensou todas as historinhas dele com o Chico e formou esse livrinho aqui chamado Chico que eu conheci, tá bom? E aqui tem um livrinho infantil, surpresa, eu vou contar só para vocês, tá bom? Que se chama O Pinguim, né? E conta a história de uma pessoa, de um trabalhador, como que ele começou no trabalho com Jesus. Muito bonitinha a historinha do pinguim, tá bom? Eu vou deixar aqui e ver como a casa quer fazer isso. Eu não sei se vocês deixam para a pessoa pegar, trazer, se a pessoa leva, se sorteia, aí eu não interfiro, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção, e era isso que eu tinha para falar para vocês sobre